Muito boa noite a todos. Vamos começar hoje a nossa aula de voz passiva e vamos aproveitar para fazer a revisão gramatical dos tempos verbais, né? Porque para fazer a passiva, você precisa entender como é que é a estrutura da frase da voz ativa, senão não tem como. Então, para saber como é que é a estrutura na voz ativa, você vai precisar a gente vai fazer a revisão, tá certo? Então, eu vou começar agora a compartilhar minha tela com vocês para nós irmos conversando a respeito aí do nosso assunto, que a gente vai aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês o que é, deixa eu pôr aqui no modo da apresentação. Muito bem. Então, está aqui o tema da nossa aula, né? A nossa aula, o assunto hoje é voz ativa e voz passiva. Mas aí, nós vamos começar vendo o que é a voz ativa, né? Porque para saber fazer a voz passiva, então você precisa entender como é que funciona. Então, a voz ativa é quando, dentro de uma frase, né, a pessoa ou a coisa que executa a ação é o sujeito da frase, né? E a pessoa ou a coisa que sofre a ação é o objeto da frase, tá? Então, esse é a explicação do que seria a voz passiva. Então, aqui eu fiz um resuminho aqui em inglês de como é que funciona. Então, por exemplo, olha, a pessoa ou a coisa fazendo a ação, né? É a estrutura. Depois vem o verbo e depois vem a pessoa, a coisa que recebe a ação, tá? Essa é a estrutura da voz ativa. Então, um exemplo, the professor teaches the students. Então, o professor é a pessoa que faz a ação, o teaches é o verbo, né? Ensina quem? The students. The students são as pessoas que recebem essa ação, tá? Outro exemplo, Cambridge University Press published this book. Então, Cambridge University Press é a pessoa, não é a pessoa aqui, é uma empresa, né? Que fez o quê? Olha o verbo, publicou o quê? Um livro, né? Então, essa aqui é a estrutura da voz ativa. E a voz passiva? O que é a voz passiva? Quando a pessoa ou coisa que recebe a ação, né? Aqui recebe, vira o sujeito da frase. E a pessoa ou a coisa que faz a ação, né? Ela pode vir expressa nessa frase ou pode ser que não. Por quê? Porque quando eu uso a voz passiva, normalmente é porque quem executa a ação não é tão importante a ação, não é tão importante assim. O mais importante é a pessoa ou a ação. Na maioria das vezes, a ação é a coisa mais importante. Então, olha aqui, a pessoa, a coisa que recebe a ação, o verbo, e aqui, se tiver uma pessoa, se for mencionada a pessoa ou a coisa, né, que faz ação, eu tenho que colocar a preposição by, tá? Só que, deixa eu só colocar aqui um note para a gente, quando for mostrar aqui, mostrar direitinho aqui para vocês. Só que, olha, ixi, já fiz besteira aqui, né? Só que o que acontece? Nem sempre essa ação ela nem sempre a pessoa que executa a ação ela é mencionada, tá? Nem sempre. Então vamos lá, continuando. Olha aqui, the student, lembra aquela frase? The teacher teaches the students. Aqui está na voz passiva, the students are taught by the teacher. Então, os alunos são ensinados pelo professor.
não é? Outro exemplo, these houses were designed in 1880s. Então, in the 1880s. Então, eu estou dizendo que essas casas foram desenhadas em 1880, tá certo? Bom, vamos então, agora, vamos ver como é que é a estrutura da voz passiva, né? Sempre vai ter o verbo auxiliar be, que ele vai ser conjugado, ele pode ser conjugado em todas as pessoas, em todos os tempos verbais, né? O verbo principal sempre vai estar no past participle, que é sabe quando a gente estuda o verbo? Por exemplo, to drink, drank, drunk. Drunk é o particípio passado. To write, wrote, written. Written é o particípio passado, tá? Então, o particípio passado é a última forma que a gente estuda. E se quem executou a ação for mencionado, ele deverá ser precedido pela preposição by, como nós vimos no exemplo anterior, né? The students were taught by the teacher, né? Algumas vezes, muitas vezes, a gente não menciona esse by, né? Bom, a voz passiva, ela pode ser usada em qualquer forma. O que eu quero dizer com isso? Ela pode aparecer na forma afirmativa, por exemplo, the contract will be signed tomorrow. O contrato será assinado amanhã, está na forma afirmativa. Ela pode vir na negativa. Então, por exemplo, the contract will not be signed tomorrow. Então, aqui eu estou dizendo que o contrato não será assinado amanhã, né? E eu posso também usar na forma interrogativa. Por exemplo, will the contract be signed tomorrow? O contrato será assinado amanhã, não é? E eu ainda posso usar na forma interrogativa negativa, que é won't the contract be signed tomorrow? Ok? O contrato não será assinado amanhã? Muito bem. Deixa apenas eu dar aqui as boas-vindas para alguém que chegou aí agora, né? Eu sei que é um iPhone, mas eu não sei quem seria o nome da pessoa. Enfim, seja muito bem-vinda. Se tiver qualquer dúvida, pode levantar a mão aí nas reações ou interromper, que eu vou responder essas perguntas, tá bom? E fica à vontade. Então, vamos lá, continuando aqui essa nossa apresentação de como é que a voz passiva pode acontecer, né? Bom, vamos ver como é que é essa estrutura, né? A estrutura... Oi, a Regiane, muito bem-vinda, Regiane. A gente começou aqui a falar sobre a voz passiva, né? Eu comecei a esperar o pessoal e aí eu adiantei aqui e comecei a já fazer a aula. Mas qualquer dúvida, você fica super à vontade para perguntar aí para mim, tá? Então, vamos lá. A estrutura da voz passiva, como é que ela é? A pessoa ou a coisa que recebe a ação, ela vem primeiro, depois vem o verbo. Só que como é que vem esse verbo? Sempre vai ter o verbo to be e sempre vai ter o particípio passado do verbo principal. Então, o verbo to be é que vem flexionado no mesmo tempo verbal que está a frase na voz ativa. E aqui eu coloquei em amarelinho, por quê? Porque nem sempre a pessoa que executou a ação, ela vai ser mencionada. Nem sempre, tá? Na voz passiva, muitas vezes, ela não é mencionada. Então, olha, vamos ver como é que funciona uma frase no tempo presente, né? O verbo to be vai ter que vir no tempo presente. Então, vamos lá olhar como é que fica. Na voz ativa está assim. They make many cars in Japan. Estou dizendo que eles fazem muitos carros no Japão. Então, olha, make, né? É o verbo que está no simple present. Como que vai ficar na voz passiva? Eu vou pegar o many cars, vai vir aqui para frente, many cars
are made in Japan. Então, muitos carros são feitos no Japão. Então, olha, o que eu falei? O verbo to be, ele vem na mesma forma que o verbo principal aqui está na ativa, tá? Eu vou mostrar ainda algumas outras formas no tempo presente. Opa, o que será que eu fiz aqui? Porque, olha, na negativa, o que vai acontecer? Se a gente tiver uma frase no tempo presente, na negativa, ele vai vir com auxiliar, não é? Olha aqui, they don't make many cars in Japan. Eles não fazem muitos carros no Japão. Isso aqui, na voz passiva, vai ficar muitos carros não são feitos no Japão. Então, é só colocar o not. Por quê? Porque com o verbo to be, a negativa eu só faço com not, não é? Então, apesar de que na voz ativa tem o auxiliar don't, na negativa, qual que é a regra? A regra é o verbo to be no mesmo tempo verbal que está aqui, ó. Então, eu vou usar o are not. Olha como é que fica na interrogativa. Vamos imaginar que eu tenho essa mesma frase, eu estou repetindo a mesma frase para você ver como é que funciona. Essa mesma frase na voz ativa, mas numa pergunta. Do they make many cars in Japan? Eles fazem muitos carros no Japão? E como é que eu faço na voz? Aqui eu escrevi ativa, desculpa, é passiva, tá? Mas a frase está correta. Are many cars made in Japan? Muitos carros são feitos no Japão, né? Então, eu troquei. O que estava aqui, eu começo com muitos carros, né? Como é uma pergunta, o que vai vir primeiro? O verbo to be. Are many cars made in Japan? Muitos carros são feitos no Japão, tá? Se tiver dúvida, por favor, pergunta. Eu vou repassando os diferentes tempos verbais, tanto na voz ativa, quanto na voz passiva, que é para perceber como é que a coisa funciona. Então, olha, no presente contínuo, como é que vai ser a nossa voz passiva? Vai ser o verbo to be, com am, is ou are, vai ter o been e vai ter o particípio passado do verbo. Lembra? To drink, drank, drunk. É o drunk. To give, gave, given. É o given, tá? Que é o particípio passado. Então, vamos lá. Na voz ativa fica assim. They are not sending him to work in the London office. Então, estou dizendo que eles não estão enviando ele para trabalhar no escritório de Londres. E agora vamos ver como é que isso fica na passiva. He is not being sent to work in the London office. Então, olha, o que aconteceu aqui? Eles não estão enviando ele, aqui é uma pessoa, para trabalhar no escritório de Londres. Então, quando eu passar para a passiva, eu vou ter que começar de quem está sofrendo a ação. Então, ele não está sendo enviado para trabalhar no escritório de Londres. Se a frase eu coloquei na forma negativa, porque como eu expliquei no início da aula, a voz passiva eu posso fazer na afirmativa, na negativa ou na interrogativa. Então, eu estou trazendo diferentes exemplos que é para vocês perceberem e entenderem como é que a coisa funciona, tá? Então, tudo bem aqui, esse foi o present continuous. Agora nós vamos ver como é que é o present perfect. Só lembrando, o present perfect é aquele tempo verbal que nós usamos para falar de uma ação que aconteceu no passado e que normalmente ela pode até ser traduzida como no presente. Por exemplo, he has lived in London since 2004, sei lá. Então, ele está lá ainda, ele não parou de morar lá. He has lived, ele mora em Londres desde 2004, entendeu? É esse tempo verbal que a gente usa para falar de uma ação que começou no passado e continua até
Agora, ele tem vários usos, tá? A gente tem 4 vídeos lá no Instagram, no nosso perfil do Inglês Instrumental by Exchange, falando desse tempo verbal aqui. Bom, vamos ver então uma frase nativa. Hand has sold a revolutionary software for $250,000, ok? Olha, ele vendeu, essa empresa aqui vendeu um software revolucionário pelo valor de $250 mil. Então, quem é que fez a ação? A Hand. O que ela fez? Ela vendeu. Ela vendeu um software. Então, quem é que sofreu a ação? Esse software revolucionário aqui que vai ter que vir na frente na voz passiva. Olha como é que faz. A revolutionary software has been sold. Olha aqui, olha. Has, o verbo to be na forma been, e o sold for $250,000 by Handy. Então, o que aconteceu? Quando eu vou fazer a voz passiva do presente perfeito, eu tinha aqui, a Handy vendeu um software. O software foi vendido, tá? Apesar da tradução que eu estou fazendo aqui, é como se fosse um passado simples, no present perfect, como eu falei anteriormente, ele pode ser usado. Eu posso traduzi-lo como presente. Ele também é usado para situações que aconteceram lá no passado, mas que eu não menciono quando. Tá? Aqui, por exemplo, o que é importante dizer? O importante é, aqui na voz ativa, o que é importante? É saber que essa empresa aqui vendeu esse software por esse valor. É isso que é importante. Eu não tenho a resposta quando. Quando foi que ela vendeu? Não sei. Se fosse simple past, eu teria que colocar quando, tá? Então, eu não usei o simple past porque eu não tenho informação quando, tá? Então, é por isso que eu usei o present perfect. E é assim que eu vou formar. Eu vou usar, para fazer a passiva, eu vou usar ou o has, que é nas terceiras pessoas do singular, ou o have para as demais, né? O verbo to be vai aparecer sim, mas na forma been. E o particípio passado aqui do verbo principal. Aqui coincidiu, né, que quando eu uso present perfect, eu também tenho que usar o particípio passado do verbo. Então, é por isso que ele está sendo repetido aqui. Olha, qualquer dúvida, aí pode me interromper, que eu paro aqui e retomo essa explicação, tá? Bom, vamos ver qual foi o próximo tempo verbal. Agora sim, é o simple past. Eu trabalhei as 3 primeiras formas do presente, agora nós vamos trabalhar as formas do passado. Vamos ver como é que é. Na passiva vai ser assim, olha, o verbo to be no passado, que só tem essas 2 formas, ou é o was ou é o were, e o particípio passado do verbo principal. Vamos lá. Na voz ativa, the committee invited John to speak at the conference. Eu estou dizendo que o comitê convidou o John para falar na conferência. Então, o comitê é o sujeito, é quem executou a ação. Que ação que ele executou? Ele convidou. Ele convidou quem para fazer o quê? Convidou o John para falar na conferência. Então, vamos ver como é que vai ficar na voz passiva. Eu vou dizer que o John, que é quem sofreu a ação, foi convidado, o foi é terceira pessoa do singular, e o convidado, aqui coincidiu, que é um verbo regular. Então, verbos regulares, vamos lembrar? São aqueles que fazem o passado e o particípio passado, acrescentando ed. Então, é por isso que eles são iguais aqui. Por exemplo, play, played, played. Tem o passado e o particípio com ed. Invite, invited, invited, tá? Work, worked, worked, que é com ed nas 2 formas. Então,
John was invited to speak at the conference. O John foi convidado para falar na conferência. Bom, aqui também eu fiz como eu fiz no presente. Por quê? Porque no passado a gente também tem que usar um auxiliar. Qual que é o auxiliar do passado? É o did. Para fazer pergunta no passado, eu tenho que usar esse auxiliar aqui, né? Então, did the committee invite John to speak at the conference? Estou fazendo uma pergunta, né? O comitê convidou o John para falar na conferência? Como é que fica essa pergunta na voz passiva? Was John invited to speak at the conference? O John foi convidado para falar na conferência? Percebe? Por que ficou assim? Porque pergunta em que eu uso o verbo to be vem na frente. Não se usa did com o verbo to be, não é? A gente usa o was ou o were. Então, olha, para perguntar se o John foi convidado para falar na conferência, você percebe que eu nem coloquei aqui by the committee, porque é uma voz passiva típica aqui, que não é importante quem foi que fez o convite, né? Ele foi convidado para falar? É isso que é o importante, é a ação. E na negativa, olha como é que... agora que eu estou na... Just a minute. Deixa eu só ver o que eu fiz aqui, que se eu fiz certo... Ah, não, eu já mudei agora de... Aqui nós estávamos vendo Simple Past, agora nós vamos ver o Past Continuous. Como é que é o Past Continuous? É aquele tempo que é usado para a gente falar de uma ação que estava ocorrendo no passado. Ela estava ocorrendo. Normalmente, quando uma outra ação interrompeu ou quando duas ações estavam ocorrendo concomitantemente, que é quando eu uso while. I was studying while he was watching TV. Eu estava estudando enquanto ele estava assistindo televisão. Ou também pode ser usado quando eu falo assim, I was studying when the phone rang. Eu estava estudando quando o telefone tocou, tá? Uma ação que estava acontecendo e a outra veio e interrompeu. Bom, então olha aqui o exemplo na voz ativa. They were paying the invoices when I called. Eles estavam pagando as invoices, né, as notas fiscais, quando eu liguei. Quer dizer, imagina-se aqui uma situação que as invoices ainda não tinham sido pagas, eu resolvi ligar lá. E aí, eles estavam pagando as invoices quando eu liguei. Bom, e na voz passiva, como é que vai ficar? Olha aqui, eles é o sujeito. Eles estavam fazendo uma ação, né? Quem é que estava sofrendo a ação? Eram as invoices que estavam sendo pagas. Então, the invoices, agora aqui, quem é que sofreu a ação? Were being paid when I called. Elas estavam sendo pagas quando eu liguei. Então, olha aqui, the invoices were, porque é plural, being e o paid, porque o verbo é pay, com Y no presente, e o passado e o particípio é paid, que é assim que se escreve, tá? Então, é esse no past continuous. E o past perfect? Lembra que eu mostrei lá para vocês como é que faz o present perfect, que é o verbo have, ou has, né, na terceira pessoa do singular, e o particípio passado do verbo. No past perfect, ao invés de have, eu vou usar had, tá? Então, vamos lá. Voz ativa. They had broken the contract before its end. Então, eles tinham quebrado o contrato antes do seu término, do contrato. Quebrou um contrato, fez alguma coisa errada lá que não estava no contrato. Eles, então, quem é que está fazendo a ação? Eles. Qual é a ação, o verbo?
Eles tinham quebrado. E quem é que estava sofrendo essa ação? O contrato. Então, agora eu vou ter que começar na voz passiva pelo contrato. Então, the contract had been broken before its end. Então, o contrato tinha sido quebrado antes do seu término. Então, olha, had está aqui, been e o particípio passado do verbo to break, broke, broken, né? Que normalmente é quebrar alguma coisa. Aqui, apesar de é um contrato, é uma coisa, mas não é uma coisa física, né? Mas nesse caso eu posso usar. Então, tudo certo aqui com o past perfect. E no futuro, hein? Olha, a gente já falou de presente, de passado, e agora nós vamos ver como é que funciona com o futuro. O futuro, normalmente, eu faço só usando o eu e o verbo, né? Agora, quando eu faço a passiva, eu vou usar o will be e o past participle. Então, vamos lá. Olha, eu coloquei na negativa, repetindo para vocês terem claro que a voz ativa, que a voz passiva, ela pode ser feita em frases afirmativas, negativas ou interrogativas, tá? Então, essa frase aqui está na negativa, está no futuro, na negativa. They won't take measures to help the refugees. Então, eles não vão tomar providências para ajudar os refugiados. É isso que eu estou falando. Bom, eles não vão tomar providências, é a ação, né? Para ajudar quem? Os refugiados. Então, vamos ver como é que vai ficar na passiva. Measures, medidas, né? Ou providências, para ajudar os refugiados não serão tomadas. Olha aqui, ó. Will, be e o particípio passado. Como está na negativa, won't, be e o taken, porque o verbo take é to take, took, taken. Então, measures to help the refugees, tudo isso aqui, olha, measures to help the refugees, é tudo o que essa ação está se referindo. Eles não vão fazer o quê? Não vão tomar providências para ajudar os refugiados. Então, providências para ajudar os refugiados não serão tomadas. Won't be taken. Ok? Continuando, agora vamos ver como é que é o futuro contínuo. O futuro contínuo, ele vai ser will be, mais o been e o particípio passado. Então, vamos lá. Na voz ativa. They will be helping him when you get there. O futuro contínuo, ele é usado para falar de uma ação que estará acontecendo em um determinado ponto do tempo no futuro. Aqui no caso, olha, eles estarão ajudando ele, o João, o Pedro, o Paulo, quando você chegar lá. They will be helping him when you get there. Bom, então, eles, quem está fazendo a ação estarão ajudando quem? Ele. Então, quem está sofrendo a ação é esse ele aqui. Então, vamos lá, na passiva. Ele will be being helped when you get there. Então, ele estará sendo ajudado quando você chegar lá. Veja bem que essa forma, né, a forma da passiva, não é uma forma, uma voz que se usa em conversas do cotidiano, né? Eu estou trazendo esse assunto porque esse canal, normalmente, ele é seguido por pessoas que vão prestar uma prova, né? Esse assunto cai no LinguaSkill, esse assunto cai em provas de proficiência, né? Então, é por isso que eu trouxe esse assunto, mas é uma estrutura um tanto quanto
formal, né? He will be being helped. É uma coisa bem oralmente na conversação diária, a gente não usaria essa estrutura. Bom, e como que é esse futuro perfeito, né? O futuro perfeito, olha lá. They will have loaded the car by the time he gets home. Então, eles terão carregado o carro na hora que ele chegar em casa. Então, naquele momento que ele chegar lá, o carro já terá, eles já terão carregado o carro, tá? Agora, quando eu colocar na passiva, eu vou ter que começar pelo carro, que é quem está sofrendo a ação aqui. Então, olha, the car will have been loaded, terá sido carregado by the time he gets home, na hora que ele, essa pessoa, o João, o Paulo, chegar em casa. Então, veja bem, olha, o will have, está aqui, o will have, eu tenho que usar o been, está aqui. E o particípio passado do verbo é um verbo regular, to load, então ele faz o passado e o particípio passado com ed, to load, loaded, loaded. É o futuro perfeito. Bom, agora só está faltando falar como é que a gente faz essa voz passiva quando eu estou me referindo aos verbos modais. Veja bem, eu coloquei aqui. Até agora, o que eu apresentei para vocês da voz passiva, eu fui dividindo por tempos, né? Eu fui agrupando em tempos verbais. Então, nós vimos presente, passado, futuro. Esse modal, como o meu foco é o modal, eu não vou dividir por tempo, tá? O foco é o modal. Por isso que eu coloquei aqui que pode aparecer be ou pode aparecer been. Agora, vai ter o particípio passado e vai ter o modal aqui. Quer ver o exemplo? Olha, na voz ativa. They can question him for 6 hours. Então, eles podem questioná-lo por 8 horas. Eles estão fazendo ação. Aqui, ó, modal, podem questionar quem? Ele por 6 horas. Quando eu coloco na passiva, eu vou ter ele pode, o modal aqui, ser questionado por 6 horas. Aqui, por que é be? Porque aqui está no presente. Ele pode, eles podem questioná-lo. Ele pode ser questionado, tá? Então, é por isso que aqui ficou be, porque aqui está no presente. Agora, olha aqui. Essa aqui também está no presente. Passengers must wear seatbelts. Eu estou dizendo, os passageiros precisam usar cintos de segurança. Como é que fica isso na passiva? Seatbelts must be worn. Cintos de segurança precisam ser usados. Por que que é worn? Porque o verbo é to wear, or, worn. Tá? Então, é o particípio passado. Também ficou be aqui, porque must wear. Precisam usar. Está no presente. Deixa agora. Eu trouxe uma frase em que o verbo não está no presente. Ele está no present perfect. Olha, you should have told me. Você deveria ter dito para mim alguma coisa. You should have told me. Você deveria ter me falado, deveria ter me contado. I should have been told. Eu deveria... Aqui, falado não vai dar. Se eu falar, eu deveria ter sido avisado, ficaria melhor para tradução, tá? Mas em inglês é normal, I should have been told.
né? Eu deveria ter sido comunicado, deveriam ter me falado, tá? É assim que a gente usa mesmo. Olha outro. Esse aqui, eu quero que você preste atenção no seguinte. Ought, esse to, ele faz parte do ought. Ought também é deveria, tá? Só que ele tem praticamente o mesmo significado que should, só que ele tem o to junto. Então, they ought to forgive him. Eles deveriam perdoá-lo. Eles deveriam perdoar, tá no presente, né? Aí eu vou usar como he ought to be forgiven. Ele deveria ser perdoado. Olha, aqui o forgive está no presente, então eu vou usar o be. He ought to be forgiven. Ok? Eu acredito aqui que a nossa apresentação terminou. Agora eu quero saber se tem dúvidas. Regiane, me fale aí, você tem dúvidas? Quer que eu volte algum slide, que eu refaça alguma explicação? Oi, boa noite, está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Estava tentando digitar, mas aí ia demorar muito. Não, pode falar, tá tranquilo. É porque eu vou fazer a prova essa semana e eu estava acompanhando para poder pegar alguns reforços, na verdade, né? Por isso que eu assisti hoje, porque ajudou bastante, principalmente a voz. Essa voz passiva é complicadinha, né? Sim, sim. Mas eu fiz algumas anotações aqui, acho que foi bem. Mas assim, como eu ainda estou iniciante, possivelmente algumas coisas não chegaram no nível da dúvida ainda, mas eu fiz algumas anotações aqui. Qual que é você vai fazer o Lingo Skill, é isso? Vou fazer sexta-feira. E você quer comprovar que nível, Regiane? A2. Então tá. Então, realmente, esse conteúdo acabou que ficou assim um pouco mais extenso para você, e o que você precisa é se concentrar nas primeiras partes, tá? Quando eu estou trabalhando, porque esse vídeo eu vou subir para o YouTube. Se você tiver condições de assistir novamente, né, vai ser muito bom, mas de qualquer maneira, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui para você onde que é que você precisa concentrar, porque aí fica mais fácil para você. Eu vou deixar essa tela assim só até eu escolher aqui qual que é o que eu vou... Voz ativa, voz passiva, ainda está explicando aqui o que é. Deixa eu achar. Aqui, pronto. Agora eu vou pôr no modo apresentação aqui. Ixi, não deu certo. Vamos ficar assim mesmo, então, tá? Às vezes eu cometo aqui umas gafezinhas com o Zoom aqui. É a tecnologia, né? 10-0. 10-0, mas tá bom. O que acontece? Olha, Simple Present é importantíssimo você saber como é que funciona, né? Então, o Simple Present eu uso, você sabe, a gente usa o don't na negativa, doesn't também para a terceira pessoa do singular, né? Então, olha, como é que faz aqui? They don't make many cars. Se tivesse aqui, olha, aqui está no presente. They make many cars in Japan. Eles fazem muitos carros no Japão. They make many cars. Na passiva, many cars are made in Japan. Muitos carros são feitos no Japão. Então, aqui é quando está no presente, na forma afirmativa. Quando você está no presente, mas na forma negativa, aqui você precisa ficar atenta. Por quê?
Porque na voz ativa eu uso auxiliar, eu uso don't e uso does not. Só que na passiva você não usa isso. Entendeu? Então, olha, você fala, they don't make many cars in Japan, na voz ativa. Na passiva, many cars are not made in Japan. Muitos carros não são feitos no Japão. Então, porque eu uso o verbo to be, com o verbo to be eu não uso nem don't, nem doesn't, nem didn't, nada disso, tá? E na pergunta, você também usa um auxiliar para fazer uma pergunta na voz ativa. Do they make many cars in Japan? Eles fazem muitos carros no Japão? Só que quando você faz na passiva, are many cars made in Japan? Muitos carros são feitos no Japão. Aí não tem o do, porque com o verbo to be eu só troco a ordem, tá? Então, é importante isso você perceber. Perceber também o present continuous, né? They are not sending him to work in the London office. Eles não estão mandando ele para trabalhar no escritório de Londres. Então, ele não está sendo enviado. He is not being sent. Então, é isso que você precisa concentrar, né? Na hora de fazer o seu... Deixa eu ver aqui se eu consigo agora ir para frente. Ah, não, aqui eu estou no present perfect. Deixa eu voltar um pouquinho. Ah, tá, voltei demais. Mas tudo bem, eu acho que eu só quero mostrar para você outros tempos aqui, porque é importante você... Então, olha, o tempo presente, eu acabei de falar, o contínuo, né? Acabamos de ver. E agora o presente, o present perfect, você precisa conhecer também, tá? Eu não sei se você já estudou esse tempo verbal, mas o present perfect, até eu dei a dica que no Instagram, no nosso Instagram, eu tenho, além do exchange, nós temos um inglês instrumental by exchange. E lá eu tenho 4 vídeos sobre esse tempo verbal aqui, que é o present perfect. Ele normalmente, né, o present perfect, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você. Ele normalmente, ele é assim, eu falo assim, por exemplo, he has moved to Spain. Então, eu estou dizendo aqui, ele mudou para a Espanha. É o present perfect. Agora, você vai falar assim, nossa, mas se eu falo, ele mudou-se para a Espanha, eu estou traduzindo como um passado simples. Por que eu não falo he moved to Spain? Por que não? Porque eu não tenho quando. Quando foi que ele mudou? Eu não sei quando. Se eu tivesse a data, eu teria que usar o passado simples. Aí eu falaria assim, he moved to Spain. Desculpa aqui. To Spain last month. Aí sim, ele se mudou para a Espanha no mês passado. Aí tá certo. Agora, como eu não tenho quando, eu tenho que usar o present perfect, tá? E ele algumas vezes eu traduzo ele até como presente. Por exemplo, se eu falar assim para você, I have lived in Brasília since 2002. Eu estou dizendo, eu moro em Brasília desde 2002. Eu ainda moro aqui. Eu não me mudei daqui. Então, às vezes, ele é traduzido como presente. Eu moro em Brasília desde essa data. Não é... se eu falasse assim, eu me mudei para Brasília aí eu usaria esse simple past, mas eu estou dizendo, eu estou me expressando uma ação que começou lá no passado e continua até agora, tá? Essa mesma estrutura eu posso usar, mas usando for, se eu tiver a quantidade de anos aqui
por exemplo, I have lived in Brasília for 19 years. Eu moro em Brasília há 19 anos, né? Então, aí eu tenho que usar esse tempo verbal. Mas eu abri esse parênteses aqui só para te mostrar como que é o present perfect na voz ativa. Então, olha, Hand é uma empresa, has sold, ela vendeu um software revolucionário pelo valor de 200. Deixa eu apagar isso aqui, porque eu estou clicando e toda hora. Pronto, agora apagou. Então, ela vendeu por esse valor aqui, tá? Agora, deixa eu fechar isso. Quando eu for fazer a passiva, olha aqui, a revolutionary software has been sold. Ele foi vendido por esse valor aqui. Entendeu? Então, essa estrutura aqui é a estrutura da passiva. Fazer ativa e passiva é muito parecido com o português, né? A tradução acaba sendo muito parecida com o português. Então, aqui ela ajuda, a tradução ajuda. Nem sempre, mas aqui, para fazer ativa e passiva, ela ajuda porque é igual, é praticamente igual. Se você sabe como é que faz em português, e você vai conseguir fazer em inglês, entendeu? Sim, sim. Você tem mais alguma dúvida que eu possa esclarecer para você, Regiane? Não, eu aproveitei também para assistir a aula para poder ampliar um pouco o vocabulário, porque, na verdade, o que acontece? Eu fiz na semana passada o teste e eu fiquei com o A1. E eu não posso ficar com o A1, eu preciso do A2. E aí, então, eu vou refazer essa semana. Você está estudando bastante? Muito. Ótimo. Estuda todo dia. Você vai fazer a prova essa semana ainda? Essa semana. Porque eu achei melhor fazer mais perto, porque eu acho que quanto mais o tempo vai passando, a gente vai... Não, a tendência é pior. Não, com certeza. É escapar da memória, né? Se você está acabando agora o curso, já pega e faz, né? Estuda, veja o quanto você consegue estar em contato com o idioma o máximo possível, né? E faz a prova, né? Agora, refaz seus exercícios, ouça muito, porque a grande maioria dos candidatos tem muita dificuldade com listening. Não sei se é essa a sua dificuldade. Eu né? sou ao contrário, eu fui muito bem no listening. Fui melhor do que no reading. Interessante. Eu também, mais a questão gramatical, então. Na verdade, eu acho que foi uma questão mais mesmo de administração de tempo na segunda parte. Isso acontece muito. Eu acho que foi assim. Eu acho que como os exercícios são para você responder as duas partes, né? Tanto no listening quanto no reading, são maiores para você ler. Então, acho que quando você... Mas, assim, achei que na segunda parte mesmo foi um pouco mais de falta de estrutura mental, que daria para ter, porque eu fiquei muito perto, né, do A2. Então acho que... Agora, sabe uma coisa? Porque, assim, às vezes, quando a gente tem uma velocidade de leitura lenta, isso atrapalha o seu tempo na hora de resolver as questões, né? Então, leia o máximo que você puder daqui até o dia da sua prova, né? Eu não sei se você conhece o News, vou escrever aqui, News in Levels, que, assim, eu sei que às vezes você já tem bastante conteúdo e não tem tempo para ficar vendo mais, mas se você conseguir, News in Levels é um site em que você lê notícias de jornal, mas no seu nível, entendeu? Você coloca lá básico e você vai conseguir ler a notícia no nível básico. Tá? E é importante que todo dia você leia, pelo menos 15 minutos, tem que ler todo santo dia, né? Para você, quanto mais você lê, você vai pegando velocidade na leitura e isso vai ajudar. E a estrutura também, né? Vai reforçando a estrutura da língua,
né? Uhum. Isso vai te ajudar bastante, tá bom? Ok. Então, tá ótimo. Agradeço você ter vindo aí assistir. Te desejo boa sorte. Tomara que você passe e consiga a nota que você precisa, tá certo? Tá ótimo, obrigada, viu? Nada, querida. Um abraço. Tchau, Outro, boa tchau. noite. Boa Tchau. noite.